Duna, livro de Frank Herbert que eu li ano passado para o desafio de leitura que eu fiz em 2021 e que só estou podendo gravar agora em 2022. Na verdade foi um misto de preguiça, muita tarefa que eu tinha que fazer de tradução e eu acabei deixando essa gravação para esse ano e também a postagem dele para esse ano. Eu já tinha lido Duna, no entanto, eu não tinha lido todas as suas continuações. Então, estava para lançar o primeiro filme e também eu quase tive a oportunidade de trabalhar num projeto envolvendo Duna. Então, peguei o material para estar relendo, para justamente estar me inteirando novamente com os primeiros livros da obra, para estar nas continuações. E se eu fosse participar do trabalho que talvez rolasse, eu poder estar fazendo o melhor trabalho possível. Mas enfim, com o lançamento do filme, e por ser um livro muito clássico, muito bom de ficção científica, muita gente já comentou sobre essa obra. E eu fico até achando que eu tenho exatamente para contribuir falando sobre esse livro. Mas eu acho que a minha própria perspectiva pessoal, do que eu acho lendo a obra, do que eu senti lendo a obra, do que eu gosto dela, dos pontos que eu acho mais interessantes, já podem ser de valia para quem porventura acabar vendo esse vídeo. E eu acho que é sempre bom estar falando de uma obra boa, justamente para que mais pessoas vejam que essa obra está sendo comentada e se sintam assim mais com vontade de estar consumindo essas obras. E Duna é realmente uma obra que eu acho espetacular. Eu acho que muita gente que já tem interesse em literatura e ficção científica já tem bastante conhecimento sobre Duna, ainda até mais com o filme aí que foi lançado ano passado, do Villeneuve, não sei como pronunciar o nome do cara, mas do mesmo diretor do novo Blade Runner que teve. E foi um filme que eu achei legal e que eu acho que serve para evocar algumas coisas do livro de Duna e que foi feito de um jeito que respeita a obra e pega alguns dos seus elementos principais, mas ainda assim não tem a densidade que esse livro aqui, que o livro do Frank Herbert tem. Como muita gente já está ciente, o livro trata sobre Paul Atreides, o jovem herdeiro da casa Atreides, que logo no início, no meio já na sua adolescência, ele precisa mudar de casa. Ele sai do planeta natal dos Atreides e precisa ir para o planeta de Arrakis, também chamado de Duna, por ser um planeta completamente tomado pelo deserto. Então, o planeta do Paul, cara, sabe que eu esqueci o nome do planeta dele? Eu acho que é Caladan. Sim, Caladan. O planeta de Paul, que é Caladan, é um planeta cheio de água, um planeta com chuvas, com nuvens, um planeta bastante úmido. E por causa de manobras políticas feitas pelo imperador e alguma das casas nobres, que temem a influência que o pai dele, que o Duque Leto, tem sobre outras casas nobres menores, resolveram fazer essa manobra de enviar os Atreides para o planeta Arrakis, que supostamente seria um prêmio, já que o planeta é o único que produz uma substância conhecida como especiaria, que é vital para o funcionamento do Império Estelar. Algo que na primeira camada de percepção poderia ser visto como um prêmio, já que os Atreides poderiam explorar esse recurso valiosíssimo que antes estava nas mãos dos rivais políticos deles, os Harkonnen, que agora sofreriam um grande golpe nas finanças deles justamente por não deter mais o domínio do planeta de Duna, que produz esse produto importantíssimo que é a especiaria melange. No entanto, por trás disso, tem um plano do imperador que o Duque Leto sabe que existe, que é um plano para dar um grande golpe no poder dos Atreides e fazer com que eles perdessem muito da influência se não fossem completamente destruídos. Porque por trás desse aparente presente está claramente a ameaça de que os Atreides estariam num planeta novo, um planeta que eles ainda não têm um domínio pleno, ainda não têm um conhecimento pleno, e seria muito fácil arquitetar um golpe, um ataque surpresa, fingindo-se que eram outras forças, mas na verdade usando forças imperiais, e derrotar os Atreides de uma vez por todas e tirar essa influência que o Duque Leto estava reunindo junto com as outras casas nobres.
que, por segurança, não fariam nada para ajudá-lo. O Duque Leto sabe que isso está para acontecer, no entanto, ele aceita esse papel mesmo assim porque ele acredita que tem uma chance de vitória. E a outra, como é que é? A alternativa seria fugir do espaço do Império e meio que viver como pária sem seus títulos de nobreza, digamos assim. E é algo que o Duque Leto, que é um cara muito honrado, digamos assim, um cara muito estoico, ele não consegue contemplar muito bem. Então ele aceita a aposta e se muda para o planeta deserto com sua família para enfrentar essas novas complicações políticas e militares que vão estar à frente da Casa Atreides. E nisso, o protagonista, que é o filho dele, o Paul Atreides, ele se vê metido logo no início em uma série de profecias, uma série de questões de cunho meio que religioso. Porque a mãe do Paul, a Jéssica, uma personagem excelente inclusive, ela faz parte de uma ordem chamada Bene Gesserit, que é uma ordem matriarcal, uma ordem principalmente feminina, eu acho que exclusivamente feminina, que estuda, digamos, os limites do potencial humano. E com isso elas querem produzir. Elas utilizam a especiaria melange para ter poderes de previsão do futuro, poderes de ver outros lugares. E elas têm todo um plano de cruzamento genético para em algum momento produzir um ser humano, que seria o. Não vou falar o nome que o autor utiliza, que é um nome complicado de pronunciar, eu vou pronunciar errado, então seria um grande escolhido que poderia acessar conhecimentos e memórias que meio que de toda a humanidade, teria um grande poder de presciência. E ela acredita que o Paul talvez seja essa pessoa. Junto a isso, quando o Paul chega no planeta deserto, ele tem contato com os Fremen, que são um povo nativo desse deserto, nativo do planeta Arax, que já milênios atrás eles migraram para esse planeta e agora são nativos de lá, e que eles têm algumas profecias também que foram implantadas pelas Bene Gesserit, que falam de um escolhido que iria se importar com as causas deles e queria meio que agir como se fosse um deles, e que levaria os Fremen para um futuro glorioso. E o Paul acaba percebendo isso, e quando sua família está ameaçada, quando os planos do imperador começam a se concretizar, ele começa a capitalizar em cima dessas questões, além das capacidades que ele desenvolve, que foram meio que algumas implantadas pelas Bene Gesserit, outras ensinadas a ele pela mãe dele, que conhece essas técnicas. São técnicas de, por exemplo, de ter um poder que eles chamam de a voz, que você consegue falar com o timbre certo e meio que dá uma ordem que a pessoa não consegue resistir. E o Paul domina essa técnica, é um dos poucos, se não o único homem capaz de dominar, que consegue dominar essa técnica, e ele acaba sendo essa figura central de diversas profecias, que são profecias religiosas, mas que o livro vai deixando claro que são umas religiões meio que manipuladas e implantadas por gerações de politicagens das Bene Gesserit, que tentam criar condições propícias para um domínio político e filosófico da ordem delas em diversos setores do espaço. E em meio a isso, o Frank Herbert, um dos grandes focos do livro é a ecologia, porque o Arrakis é um planeta deserto, e o que vai sendo colocado ao longo do livro é que os Harkonnen, que no passado dominavam esse planeta, exploravam esse planeta, eles não entendem o que é o deserto, o que é que veem aquilo só como uma coisa estéril, mortal e que produz apenas esse recurso que é a especiaria, a melange, que eles querem coletar. E não entendem toda o ciclo de vida que na verdade existe no planeta, os costumes dos Fremen, que estão muito atrelados a todos esses ciclos de Arrakis, e que Arrakis, no fim das contas, ele não é incapaz de suportar uma vida, de suportar água, de ter um ecossistema mais saudável, mais propício para plantas, um ecossistema mais gentil com a vida humana. Veio apenas o deserto abrasador que não pode produzir nada. Mas os Fremen, que são esse povo, um povo meio nômade, um povo claramente inspirado
é, em povos árabes, inclusive muito bem trabalhados. Como na leitura eu percebi que o autor ele vai colocando bastante intenção na forma que ele vai trabalhando isso e não vai trabalhando de forma desrespeitosa. E eu li de uma série de artigos para tentar entender melhor isso e pelo que eu fui lendo, ele realmente parece que as bases que ele utiliza filosóficas e religiosas para criar os Fremen, ele respeita muito a cultura árabe. E, cara, fico até confuso de como falar sobre esse livro, porque é realmente muita coisa que o autor vai colocando. Temas de ecologia, temas de política, temas de filosofia, temas de religião, temas de conflito cultural, temas da questão do imperialismo. O livro lida bastante com a questão do imperialismo, com o império chegando nesse planeta e querendo explorar os recursos naturais de um planeta deserto que tem esse recurso vital para o universo inteiro, que na verdade é um paralelo ao petróleo, é um paralelo aos conflitos e guerras que existiram e o movimento imperialista que existiu no Oriente Médio. Então, assim, o livro vai colocando a história do Paul Atreides, que tem que lidar com esse conflito da família dele, esse conflito de estar num lugar novo e tentar conhecer esse lugar e tentar entender o que são os Fremen. E o Paul Atreides realmente tenta entender os Fremen, tenta conhecer os Fremen pelo que eles são e não descartar eles como incômodos que nem os antigos governantes de Arrakis faziam, que eram os Harkonnen. E em meio a isso o autor vai trabalhando todos esses temas e vai trabalhando com bastante afinco. Tudo meio que tecido num universo ficcional, de ficção científica, muito bem estabelecido, com elementos bastante originais para a época. Que assim, esse livro, ele é de... Deixa eu até olhar aqui para ver a data certa. Ele é de 1965. Na verdade, eu acho que a primeira edição foi até anterior, porque ele foi publicado separadamente em vez de um livro inteiro. Então ele foi percussor de muitas questões na ficção científica. E é um livro que, apesar dele ter agora, vai fazer 60 anos daqui a 3 anos, você lê ele e você sente ele muito moderno. Das ficções científicas que eu li dessa época, e até de épocas posteriores, ele é o que tem a leitura que parece mais, não exatamente contemporânea, mas é diferente, a forma de narrar é mais parecida com o que eu vejo hoje em dia do que com outras obras de ficção científica que eu via na época. Eu acredito que é um livro muito mais fácil de ler, assim, sem precisar adaptar o próprio pensamento para estar lendo um livro mais antigo do que eram outras obras de ficção científica que foram escritas na época. E, cara, é um livro tão completo, que vai lidando com todas as questões e muito bem, com tantos personagens bons, entre os principais deles, o Kynes, que é um ecólogo do Imperial, a Lady Jessica, que é a mãe de Paul Atreides, que também é um personagem excelente, muito bom, ela tem quase tanto destaque quanto o próprio Paul. E a forma como a história vai progredindo, vai mostrando todos esses acontecimentos é realmente bastante empolgante. Principalmente quando você vai vendo tudo isso sendo trabalhado. No entanto, apesar de que eu falei que a narrativa talvez seja bem, talvez semelhante ao que a gente lê em livros contemporâneos, isso não quer dizer que a leitura é fácil no sentido de entender os conceitos, porque o autor ele coloca vários conceitos e ele segue uma tendência que é bem atual, que não é explicar os conceitos conforme eles vão aparecendo. Aparece um conceito, o autor não vai parar, olha, isso e isso, é tal e tal coisa, fazendo longas descrições, não. Muitas das coisas a gente vai tendo que entender conforme a leitura vai se dando, conforme conforme vamos lendo e entendendo a proposta do autor, entendendo a proposta daqueles elementos dentro do livro. O que acredito, na verdade, é uma das melhores formas de abordar, como a gente chama de world building, ou construção de mundo. Porque se você, toda vez que trazer algo novo para o autor, algo cultural, algo tecnológico novo, que o leitor não conhece, que é exclusivo de sua obra, se você parar para descrever e explicar o que é, a leitura acaba se tornando arrastada e pouco natural. E Duna vai na contramão disso, na contramão dessa perspectiva. Ela vai colocando as coisas e com o tempo o leitor vai entender o que elas são. É claro que vai ter momentos mais explicativos, quando precisa realmente que um conceito seja melhor compreendido, mas essas coisas são incluídas de forma muito natural. E eu acho que isso é algo muito mais da literatura de fantasia e ficção científica das últimas décadas do que era dessa época que o Duna foi escrito.
No entanto, tem um momento em Dune, nesse livro, que eu acho que ele perde o ritmo do que seria uma narrativa como a gente faria hoje em dia. Tem um time skip no meio do livro, que é justamente no momento em que Paul ele vai viver entre os Fremen. Eu acho que isso não é exatamente um spoiler, que faz parte da proposta do livro e tá no trailer do filme que ganhou, foi bastante comentado aí ano passado, se duvidar até hoje está sendo comentado, e que tem um momento que vai ter esse time skip, pula alguns anos, e no momento que tem esse time skip, eu acho que muita coisa que poderia ser mostrada, que seria interessante ser mostrada, acaba sendo pulada para chegar a um desfecho que acaba sendo apressado demais. Então, eu adoro o livro, mas eu tenho essa crítica que eu acho que o desfecho dele é apressado demais. Mas a verdade é que o Frank Herbert não tinha tanta intenção de fazer uma obra assim de uma literatura épica, como a gente vê em Senhor dos Anéis, em que vai mostrando os acontecimentos e as batalhas e tudo. Ele queria realmente trabalhar esses temas filosóficos e ecológicos que ele se propõe no livro, e esses momentos que eu achei que foram pulados e que poderiam ter sido apresentados no livro, acabavam que não era exatamente o foco dele. Embora era possível ter feito algo com nessa parte do time skip, poderia ser mais suave a transição, e o desfecho final, quando tem um confronto, quando tem uma resolução de de parte do conflito que é um dos motes do livro, poderia ser algo com uma construção é, mais encorpada em vez de ser algo tão ligeiro. Até porque é um personagem muito importante introduzido nesse final, e é um personagem que vai ser muito importante na continuação, o Messias de Duna, e acaba não tendo muita atenção devida nesse livro por causa desses elementos que eu falei. No entanto, é uma obra magnífica. Quem não leu, deveria ler, deveria dar chance. Não vou garantir que vai gostar, mas é uma leitura assim, é um dos grandes livros da ficção científica. Então, quem tem interesse por ficção científica, é uma leitura obrigatória. Não no sentido assim que se você não ler vai aparecer a polícia da literatura de ficção científica para lhe prender, mas quem tem interesse nesse gênero, quem tem interesse nesse tipo de obra, Duna foi um dos grandes fundadores de vários conceitos de ficção científica que foram usados em obras posteriores, inclusive Star Wars, que pega bastante de Duna na questão do os Jedi, eles pegam bastante das Bene Gesserit, a questão do planeta Arrakis, que é basicamente a Tatooine do Star Wars, que foi criada, além dos vermes de areia, que também são muito utilizados na cultura popular de forma geral e que eu acredito que foram muito popularizados aqui em Duna e acabando sendo referência em vários outros lugares. E os próprios Fremen, eles são um povo muito legal, são uma cultura bem interessante, são apresentados no livro, e faz parte de você estar lendo e ver, pô, esses caras aqui são maneiros, como é que eles vivem, como é que é a vida deles. E o leitor ele vai lendo, vai vendo essas coisas através dos olhos de Paul, que o Paul chega para esse povo com a promessa de salvação, estando no meio de uma profecia, e ele é um salvador branco, na ideia de num paralelo com o nosso mundo, um europeu que vai num lugar estrangeiro, num lugar, entre aspas, exótico, e meio que traz a salvação para aquele povo, que na verdade não é nada mais do que os valores ocidentais, deturpando os valores daquela própria terra. O Poe não tenta fazer essa deturpação, pelo contrário, ele abraça os valores dos Fremen. No entanto, esse mesmo livro ele deixa claro que o Poe está usando os Fremen. O Poe sabe disso e o livro não esconde isso, que o Poe, na verdade, apesar de apreciar a cultura dos Fremen e se transpor para ela, ele não está deixando de usar os Fremen, ele não deixa de usar os Fremen de uma forma diferente do que os Harkonnen usavam anteriormente, mas também usando. Inclusive, num dos apêndices do livro, quando ele fala sobre Arrakis, tem uma frase que tem um trecho que eu acho que é muito revelador dessas intenções do autor, que ele fala assim, deixa eu ver se eu vou achar para ler as palavras exatas. É sobre um apêndice inteiro sobre a ecologia de Duna, falando sobre o funcionamento de Duna, do planeta, e que é realmente muito legal, um acréscimo muito bom ao livro. Cadê? Deixa eu ver.
Poxa, eu não tô achando. Não estou achando. Mas basicamente o que diz é o seguinte: é, o planeta funcionava dessa forma, os Fremen tinham um grande plano que era isso e isso, para transformar o planeta deles, para melhorar a vida deles. E no entanto, o planeta acabou sendo assolado por um salvador. No tipo que a presença de Paul ela foi disruptiva, foi problemática e não algo que agregou para os Fremen. Acaba ficando muito claro nesse trecho e que eu acho um trecho muito importante e que na verdade a tradução do livro ele está até errada. Por isso que eu queria encontrar o trecho, justamente porque tem essa questão que fala que a presença de Poe ali era disruptiva. No entanto, a tradução do livro coloca como se na verdade não tivesse sido disruptiva, o que foi um trecho que acabou sendo infeliz a forma como foi colocado. Aqui, ó. Não, será que eu li a tradução? Eu acho que eu posso ler outra tradução. O curso já tinha sido traçado a essa altura. Os Fremen ecologistas tinham seu norte. Let Kyne só precisava observar, cutucar e espionar os Harkonnen, até o dia em que seu planeta fosse assolado por um herói. E essa frase eu acho que eu não achei tão boa, porque fica parecendo que esse Let Kynes ele está esperando pelo herói, mas na verdade o sentido no inglês estava fazendo isso, estava tudo se encaminhando, no entanto o planeta foi assolado por um herói, e não até o dia em que seu planeta fosse assolado, que traz uma ideia errada para essa frase. E eu acho, na verdade, o parágrafo mais importante de Duna para você entender o que o autor está fazendo, vários conceitos que o autor está desenvolvendo aqui, e que ele vai trabalhar com mais afinco no livro seguinte, O Messias de Duna. Eu acabei dando uma série de spoilers aqui, mas eu acho que as partes mais relevantes do livro eu não cheguei a falar. Fica claro que essas coisas vão acontecer. Logo no início do livro você sabe mais ou menos o que vai acontecer. Você sabe que o Paul vai até os Fremen por causa de toda a questão da profecia. E, no entanto, cara, Duna é um livro que precisa ser lido realmente, mesmo com elementos da plot, elementos da construção de mundo, e tem muita coisa que eu não falei. Eu não falei dos Mentat, eu não falei das propriedades da melange, não falei da guilda espacial, não falei do funcionamento das casas nobres, não falei do Landsraad, embora eu tenha mencionado aspectos dele. Então, Duna é um livro muito complexo, é um livro muito difícil de falar, e que um vídeo que eu tô fazendo aqui, é difícil estar falando tudo, é mais as minhas impressões, as coisas que eu tô me lembrando de cabeça para estar falando, e eu acho que isso tem certa importância até, porque são os elementos que ficaram mais comigo. Mas embora já tenha alguns meses que eu tenha lido esse livro, teria sido melhor eu ter feito esse vídeo 2 semanas depois da leitura, mas não foi feito. Mas eu preferi fazer mesmo assim, mesmo meses depois, porque é uma obra que eu gosto muito, é uma obra que eu acho muito relevante e que poderia estar sendo lida. Mas eu vou terminar o vídeo falando da minha cena favorita, que é uma cena bem no início, eu diria que é nos primeiros 20% do livro, dos primeiros 25% do livro, que é uma cena de um jantar que o pai do Paul Atreides, o Duque Leto, ele faz na casa dele. E ele chama representantes dos setores de Arax, da cidade de Araquina. Tem o vendedor de água, e como pode saber, a água é a coisa mais importante que tem em Arax, que é um planeta deserto. E toda essa relação das pessoas com a água e da relação que o Paul vem a desenvolver com a água também é uma coisa muito interessante no livro. Tem nobres da região, comerciantes ricos, tem um contrabandista, e é uma cena completamente de intriga. Tá todo mundo ao redor da mesa comendo e conversando. E as cenas que os diálogos, as coisas que vão sendo promovidas através do diálogo, dos olhares, e fala assim, de uma pessoa olha para outra, aí fala uma coisa, aí parece que essa pessoa tá ajudando aquela, mas por quê? E as palavras indo e voltando, cara, é uma cena que eu adoro, uma das cenas de intriga que eu mais gosto que eu li na literatura. É realmente muito bem feito, eu curto muito, é a minha cena favorita.
e traz um elemento da narrativa do Frank Herbert que realmente não é comum hoje em dia, que assim, geralmente a gente tem um ponto de vista de um personagem e segue no ponto de vista desse personagem, não por ser primeira pessoa, mas terceira pessoa, uma terceira pessoa que não é exatamente onisciente porque está seguindo a perspectiva do personagem. E normalmente a gente tem as perspectivas, elas são divididas por cena ou por capítulo e vai alternando, como por exemplo em Game of Thrones, que cada capítulo é a perspectiva de um personagem. Apesar de estar sendo narrado em terceira pessoa, um capítulo de Sansa vai falar muito sobre vestidos, comidas, coisas da nobreza, porque é o que interessa a ela. E aqui o Frank Herbert ele faz diferente. Nessa cena da intriga, a perspectiva vai indo e voltando entre vários personagens. Isso pode ser confuso para algumas pessoas que não estejam acostumadas. E não é só nesse capítulo, em vários capítulos tá falando bastante do Paul, dos sentimentos do Paul, aí do nada passa por Gurren Halleck, que é um dos vassalos dos Atreides, um personagem bem legal e que eu achei que foi muito mal adaptado no filme. O Gurren Halleck foi muito mal adaptado no filme. Mas enfim, porque o Gurren Halleck é um cara divertido, é um cara, ele é meio que um trovador, um guerreiro trovador, e ele é um cara de certa forma divertido, embora sério nos momentos certos. E no filme colocaram lá o ator que fez o Cable, e ele sabe, semblante super sério o tempo todo, e que eu acho que destruiu o personagem. Mas enfim. E aí, essa questão tá falando do Poe, passa por Gurren Halleck, o Gurren Halleck pensa alguma coisa, fala alguma impressão do Gurren Halleck sobre o Poe, sendo que logo antes o ponto de vista era do Poe. Então é algo que não são muitos autores que fazem, e que o Frank Herbert faz nesse livro, e que eu acho que acaba sendo bem próprio dele, e que não é muito feito hoje em dia. Mas é isso, eu vou me despedir por aqui, espero que tenham gostado desse meu livro. Eu acho que eu falei algumas coisas que não são tão precisas quanto eu gostaria, por causa da distância que tem entre a minha leitura e essa gravação desse vídeo. Mas eu espero que para quem assistiu tenha realmente sido interessante, tenha sido útil, e que tenha o seu valor de incentivar as pessoas a estarem lendo essa obra, a estarem discutindo essa obra. Embora com certeza aí pela internet tenha material muito mais interessante do que eu trouxe aqui, que acaba sendo, como eu falei, meus vídeos eu faço sem planejamento, sem roteiro. Eu li o livro, tô com o livro na cabeça, ou mais ou menos na cabeça, já que esse tem algum tempo que eu li, e vou falando as coisas que eu acho interessante, vou falando assim quase de um fôlego só, tirando quando eu paro para tentar me lembrar de alguma coisa ou ler alguma coisa do livro, sobre as coisas que eu achei interessantes, sobre as coisas que eu achei relevantes e que eu gostaria de estar transmitindo para quem estivesse assistindo. Mas por enquanto é isso, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.